No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, a palavra de Deus é Deus falando. Quando nós ouvimos ou lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós respondemos ao Senhor. É assim que funciona. Quer dizer, esse casamento, Deus conosco e nós com Deus, essa comunhão, essa aliança, essa parceria, é que se estabelece a vida. A vida, em toda a sua plenitude, é estabelecida, começa, tem início com a palavra de Deus. Né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E ele criou com o quê? Com as mãos? Não, ele criou com a palavra. Jesus é a palavra. A palavra encarnada. Foi a palavra encarnada quando esteve entre nós. Jesus é a palavra em espírito. A gente sabe que Deus é espírito. Deus não é pau, pedra, metal, carne. Não, Deus não é palpável. Deus é espírito. Não se sente Deus. É óbvio que a gente percebe a presença de Deus, mas sentir a presença de Deus é algo de extremamente difícil. Porque Deus é o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Santíssimo Senhor. Não se faz sensível de qualquer maneira. Não, minha amiga, meu amigo. Deus é espírito. E por conta de ser espírito, ele fala através da sua palavra. E quando nós ouvimos essa palavra e obedecemos essa palavra, praticamos essa palavra, então nós respondemos Deus. Ele fala comigo quando eu leio a sua palavra. Eu falo com ele quando eu obedeço a sua palavra. Foi isso que Jesus falou lá em João capítulo 8, versículo 47. Ele diz assim: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E quem é do diabo, obviamente, ouve a palavra do diabo. Então a pessoa vive uma vida infernal, uma vida infeliz, miserável, mesquinha, medíocre, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Por que ela vive uma vida mesquinha? Porque ela ouve, ela escuta a palavra de Deus, mas não pratica. Então, a palavra de Deus se torna letra para ela. A letra que mata. Aí eu respondo às perguntas das pessoas: poxa, bispo, eu estou há tantos anos na minha igreja, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Mas a minha vida não sai disso, não desenvolve, não cresço. Eu vejo outras pessoas desenvolvendo, crescendo, mas eu não, a minha vida parada, como água estagnada.
Sabe aquela poça d'água que está ali parada o tempo todo? Assim sou eu. Não sai do lugar. Mas não sai porque você não corresponde à palavra que Deus fala com você. Ele fala uma coisa, você não obedece. Você segue os seus instintos. Você sabe que Deus, ele recriminou os judeus que guardavam a palavra dele parcialmente. Ele diz assim: visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Quer dizer, eles simplesmente aplicavam a palavra de Deus, ou a lei, de maneira parcial, que é o que acontece mais por aí. As pessoas praticam a lei parcialmente. Por exemplo, a pessoa quer ser abençoada financeiramente, então ela parcialmente paga o dízimo, ela dá oferta, ela faz desafio. Por quê? Porque ela quer ser abençoada economicamente. Ela não está olhando para o lado espiritual, ela não está olhando para a comunhão com Deus, ela não está olhando para o seu relacionamento marido e mulher. Não, ela está olhando apenas para o seu lado material, o seu lado econômico. Aí, realmente, a palavra de Deus torna-se letra para ela. E ela costuma dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando tudo, e está faltando tudo porque ela aplica a palavra que ouve de Deus parcialmente. Aí não há retorno da parte de Deus. Não há comunhão, não há parceria com Deus. Você sabe que Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, Israel, etc, etc. Ele fez alianças. E Deus faz aliança, continua fazendo aliança com aqueles, individualmente com aqueles que se propõem a ouvir e obedecer a sua palavra. É isso que é aliança, que é a mesma coisa que o casamento. Quando a gente se casa, a gente faz juramentos. Né? Eu fiz juramentos no meu casamento, eu fiz juramento, e a Esther fez juramento para mim. Então, nós vivemos dessa palavra, nós trocamos palavra, a nossa comunhão, a nossa parceria, a nossa intimidade, né? A nossa vida em comum, nosso casamento está fundamentada na palavra. A palavra praticada, porque se eu digo eu te amo, então eu respeito, eu considero, eu a coloco num patamar acima da minha própria pessoa. Eu quero melhor para ela. Se ela me ama, ela quer também, ela faz o mesmo para comigo, ela me respeita, etc. e tal. Então, quando nós estabelecemos uma aliança, que é um casamento, um matrimônio, nós estabelecemos o matrimônio, o casamento, em cima de palavras, juramentos. Não é isso? Você se compromete. Você empenha a sua palavra onde? No altar. No altar. Por isso que as pessoas querem se casar na igreja. Por isso que as pessoas querem subir no altar. É verdade que muitas pessoas pensam assim: a jovem, a mulher quer colocar um vestido de noiva, etc, etc. Eu até me lembro de uma senhora que já estava uma idade bem avançada, mas ela estava casando pela primeira vez, porque ela não tinha tido o casamento. Ela tinha tido um homem, mas não tinha tido um casamento. Então ela encontrou uma pessoa, um homem, que ela creu que iria fazê-la feliz e tal, e ela gostava dele, e vice-versa, etc. Então, mesmo com a idade avançada, ela quis comprar, ela quis entrar na igreja de vestido de noiva, vestido de noiva. Quer dizer, a pessoa às vezes quer casar não para assumir um compromisso com a outra pessoa, ela quer casar apenas para aparecer naqueles momentos lá no altar de vestida de noiva. Ora, minha amiga, meu amigo, não se brinca com essas coisas, não se brinca com os sentimentos das pessoas.
A mesma coisa, não se brinca com a palavra de Deus. Se respeita, se cumpre, se obedece. Porque, do contrário, a pessoa vai se arrebentar. Ela vai ter a palavra, ela vai andar com a palavra de Deus igual o desodorante debaixo do braço e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque a palavra vai se tornar letra para ela. A palavra vai ser letra para ela, porque ela não tem nenhuma intenção de obedecer. Então a palavra é letra, ela parcialmente cumpre algumas coisas da palavra. Ela vai na igreja, ela faz oração, ela faz até jejum, mas no fundo, quando está na decisão entre fazer a vontade dela e a vontade de Deus, ela prefere fazer a vontade dela. Então, ela parte para o adultério, parte para a prostituição, ela parte para os vícios, ela parte para uma vida desregrada, uma vida irregular, por conta dela ser a senhora de si própria, e não o Senhor Jesus. Então, você me ouve nesse momento, obviamente você quer uma resposta para as suas necessidades, seus problemas pessoais. Mas, se você ouve a palavra de Deus e não pratica, você não é de Deus. É o que Jesus diz. É o que Jesus diz. Se você pratica parte da palavra de Deus, também não vai acontecer nada com você. Ou você é ou você não é. Então, assim como no casamento, nós prezamos a nossa palavra empenhada no altar, nós consideramos a palavra da pessoa amada, respeitamos, e como também cumprimos a nossa palavra com fidelidade, com lealdade para com a nossa esposa, assim também é com Deus. Ele fala, eu ouço e obedeço e pratico. Aí há um relacionamento. Ele dele comigo e eu com ele. Eu leio a palavra dele, ele fala comigo. Eu pratico a palavra dele, eu falo com ele. Eu respondo. É assim que funciona. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra mata. A letra mata. A letra é o quê? São as letras das palavras. Não é? A junção das letras forma a palavra. Agora, a pessoa se apega às vezes à letra e deixa a palavra de lado. E a palavra que tem espírito, não é a letra. A letra não tem espírito, o que tem espírito é a palavra. Então, a letra mata, mas o Espírito Santo, através da palavra, é quem nos dá vida. Então, você que está vivenciando problemas na sua vida, você resolve um problema aqui, aparece outro ali, e resolve o outro ali, depois aparece outro. E assim, você vive de administração, não de empresa, mas de problemas. Por quê? Porque você, com certeza, não está obedecendo a palavra de Deus. Essa é a pura realidade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nesta quarta-feira, amanhã, às 8 da noite, eu estarei aqui no templo, falando mais sobre esse assunto, como foi falado na semana passada, quando Jesus ensina, falando sobre a parábola dos 2 fundamentos. Ele diz assim, olha, aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. A rocha é algo sustentável, é algo duro, é algo forte, resistente. Não se parte de qualquer forma. Só o terremoto faz a casa cair, se acontecer ali. Do contrário, a chuva, os rios, as tempestades, nada pode abalar aquela casa, porque ela foi edificada sobre a rocha.
A rocha é a verdade. Você edifica a sua casa, você constrói a sua vida. Sua casa é a sua vida, não é? Você constrói a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra. Você pratica. E aí, o que acontece? Quando vêm os problemas, porque eles vêm, os problemas vêm para todos nós, vêm para mim, vêm para você, vêm para todo mundo, vêm para os bons, vêm para os maus. Mas quem é prudente, edifica, constrói a sua vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Ele é a palavra. Então, o que acontece? Na hora das rebordosas, a pessoa fica firme, ela não dá tiro na cabeça, ela não se mata, porque ela sabe que o seu Redentor vive e que a seu tempo vai trazer a solução, a salvação. Mas o insensato, o imprudente, o louco, o maluco, você sabe que o insensato é assim, é louco, é maluco, é um perturbado. Então esse, porque não tem entendimento, porque não usa a cabeça, não usa o raciocínio, o que faz? Ele edifica sobre a areia, porque ele quer ver a construção rápida. É aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que querem ficar ricas da noite para o dia? Querem ficar ricas de qualquer maneira. Ou roubam, fazem o que não prestam, como temos visto nesse país. Roubam, porque querem enriquecer. Querem viver nababescamente às custas dos outros. Então, o que acontece? Essa gente, cedo ou tarde, acaba sendo pega. Porque quem rouba será roubado. Pode ter certeza disso, minha amiga, meu amigo. Quem rouba será vítima de roubo também. Quem mata será morto também. Quem usa da espada para ferir também será ferido. É assim que funciona. Essa é a lei fixa da vida. Quem usa a verdade, pela verdade viverá. Pela verdade vai receber os benefícios. Então, o que Jesus está falando não é que ele queira impor a vontade dele. Se ele pudesse impor a vontade dele, seria ótimo, porque a vontade dele é perfeita para nós. Só que ele deixa a nossa vontade, ele deixa a gente escolher se a gente vai obedecer ou não. Isso é problema nosso, ele fala. Através da sua palavra ele fala. E quando nós obedecemos a fala dele, a voz dele, então nós estamos comunicando com ele, tendo parceria com ele. Minha amiga, meu amigo, se por acaso você é aquela pessoa que diz assim, eu quero reconstruir a minha vida. Eu sei que eu já estou com uma idade avançada, não importa. Você pode estar com a idade avançada, você pode estar iniciando a vida, não importa qual seja a sua idade, mas se você estiver disposto a consertar a sua vida, a reparar a sua vida, a começar uma vida nova, é melhor dizendo assim. Então, nesta quarta-feira, amanhã, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, e você é o nosso convidado. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu,
sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. A fé emotiva obedece cegamente à voz do coração. A fé consciente é uma questão de obediência à palavra de Deus. A fé emotiva segue os impulsos dos sentimentos. A fé consciente exige a renúncia dos impulsos do coração. A fé emotiva torna a pessoa fraca, débil, impotente. A fé consciente remove montanhas, traz à existência as coisas que não existem. A fé emotiva se alimenta de fantasias, ilusões e entusiasmos. A fé consciente faz nascer o sonho realizável. Enfim, torna possível o impossível. Igreja Universal do Reino de Deus, vivendo a fé consciente na prática da palavra de Deus. Pois é, você vê lá no livro de Apocalipse, diante do trono de Deus, o trono do juízo final. Você sabe que o juízo final é no juízo final que Deus vai julgar cada um, né? Por enquanto ele não julga ninguém. A pessoa faz o que não presta ou faz o que é bom, ela vai colher o que ela está plantando. Deus não se envolve com isso. Ele somente vai julgar e definir o destino final das pessoas no dia do julgamento, esse dia do grande trono branco, que você pode ler em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 10. Diz assim, no versículo 12, melhor dizendo: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Diante do trono. Esses mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono do juízo final, são as pessoas que morreram sem Jesus. São as pessoas que morreram sem praticar a palavra de Deus, sem viver pela fé. Então, esses que morreram sem viver na fé no Senhor Jesus, eles atualmente estão no Hades, no inferno. E quando for o dia do julgamento, eles vão ser ressuscitados. Eles vão ressuscitar e vão se apresentar diante do trono do Altíssimo para serem julgados. Esse assunto é o que nós estaremos falando amanhã, para abrir a mente das pessoas, porque diante do juiz
do trono do Altíssimo, o santo juiz, o perfeito juiz, diz o texto que se abriram livros. O que tem um livro? O que tem um livro? Livro tem palavras, não é? Então, se abriram os livros. Estes livros contam a história da vida de cada um. A história de cada um. Por exemplo, a minha vida estava escrita num desses livros. A minha vida toda. Porque se eu morresse sem ter abraçado a fé no Senhor Jesus e vivido de acordo com a sua palavra, aí eu estaria lá para ver o que Deus iria fazer comigo. Ele vai abrir os livros e vai ver a vida de cada um daqueles que morreram sem ou rejeitando a fé, rejeitando viver pela fé, rejeitando viver em parceria com Ele, em aliança com Ele, viver naquela comunhão. Ele fala, a pessoa ouve, responde e obedece. Então, se a pessoa morre sem essa prática, é claro que a sua vida vai estar de pé novamente diante desse trono aqui, trono do juízo, onde vai ser definido o seu destino final. Abriram-se livros. Por isso que a gente está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus dá a dica, ensina, orienta. Você sabe que de capa a capa na Bíblia, em toda a Bíblia, você pode resumir toda a palavra de Deus, toda a Sagrada Escritura, são 66 livros, se resumem apenas numa palavra: obediência. É o que Deus estimula cada um de nós a fazer. Ele não impõe, não obriga, ele ensina, ele orienta. Mas se nós rejeitamos, se nós recusamos, então é óbvio que nós vamos colher os frutos dessa desobediência e não vamos ter destino diferente do que está reservado para o diabo e seus demônios. Então, minha amiga, amanhã estaremos falando sobre esses livros que serão abertos. E ainda o outro livro, o livro da vida. E nós vamos ver a diferença entre as pessoas que estavam inscritas no livro da vida e as pessoas que estavam inscritas no livro da morte. Amanhã, às 20h, aqui no Templo de Salomão. Você está convidado. Que Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Dormindo no meu leito, em sonho encantado,